Oi, oi, seja bem-vinda. Você que tá chegando pra reprise. Alô, alô, tem alguém aí? Câmbio, chamando. Estamos de volta ao horário das 11h57, fazendo um teste para ver o que fica melhor, se agora é melhor do que a tarde, que é melhor que a noite. Mas de qualquer forma, esse horário, até a nossa experiência em todos esses dias de live aí, foi de que esse horário foi o que mais agradou as pessoas. Então, estamos aqui de volta. Essa semana a gente tem as lives todas neste horário, 11h57. Divulguem pros amigos aí. A gente colocou lá no feed de notícias, né? Lá tá divulgado a agenda das lives dessa semana. Então a gente vai falar hoje sobre delegar, como delegar com assertividade. Amanhã tem falando sobre as questões de erros de medicação, que a gente vai falar de segurança, a conexão com segurança do paciente, né? Na quarta-feira também tem tema importante, na quinta é carreira, na sexta é estudo de caso. Então, a divulgação ou a agenda das lives da semana tá lá no nosso feed de notícias, também vai estar no story. Eu convido vocês a participar dessa semana, que a gente separou uma série de conteúdos bem importantes para quem é enfermeiro, para quem está querendo se capacitar cada vez mais, para ser um enfermeiro que faz diferença. Hoje, nessa live, eu vou falar sobre delegação. Como delegar com assertividade, como delegar com o objetivo de desenvolver a sua equipe, com o objetivo de melhorar as habilidades das pessoas que trabalham com você. Então, me fala uma coisa, quem já está ao vivo aí comigo. Você tem alguma dificuldade em delegar? Como é que é isso para você? É tranquilo? Você sempre delegou assertivamente? Você acha que se você conseguisse delegar de forma mais inteligente, de forma mais eficiente, você estaria tão sobrecarregado de trabalho quanto está hoje? E a outra pergunta é: você acha que você está sobrecarregado de trabalho porque realmente existe muito trabalho ou porque você está assumindo responsabilidades e atribuições que não são suas? Coloca isso no chat que eu vou gostar de saber. E enquanto vocês respondem, a primeira coisa que eu quero dizer é a seguinte: para ser um enfermeiro que realmente lidera a sua equipe, saber delegar é essencial. A gente não tem como ser líder, ser gestor, se a gente não souber delegar, se a gente não conseguir delegar com assertividade. Isso porque é um dos piores, assim, quando a gente não delega, acontecem coisas ruins. Acontecem coisas ruins quando a gente não delega. Uma das coisas ruins que acontecem é justamente o fato da gente ficar sobrecarregado com tudo que há de trabalho para ser feito. Então, quando a gente se sobrecarrega, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é se o que a gente está fazendo é realmente atribuição nossa e só nós podemos fazer, ou se a gente consegue delegar isso para algum colaborador, para algum funcionário, tá? A Dani tá perguntando, deixa eu só dar uns avisos. Primeiro aviso, chama a galera aí, chama seus amigos, convida todo mundo para vir participar, usando o aviãozinho que tem aqui embaixo. Você clica no aviãozinho e manda pra pessoa a live, que ela vai saber que você tá chamando ela para vir para cá. Segundo aviso, quem quiser fazer perguntas, pode colocar aqui embaixo, deve ter aí uma caixinha com uma interrogação. Coloca essa caixinha, a pergunta nessa caixinha, que eu vou ter o maior prazer em responder no final da live, para eu não precisar ficar parando agora durante o conteúdo. Mas como a Dani com a Dani, é a Dani mesmo, Dani Y Soares, colocou uma pergunta e eu já li, eu vou responder. Na verdade eu não vou responder porque essa pergunta que ela tá fazendo eu respondi na live de sexta-feira passada, ó. A transição de técnico de enfermagem para enfermeiro no mesmo hospital, como fazer com que os técnicos possam aceitar a sua gestão. Eu respondi essas lives na semana passada e na semana anterior. Eu falei justamente sobre a dificuldade que os enfermeiros têm de fazer com que a equipe respeite o seu posicionamento, né? Respeite o seu cargo, respeite a sua autoridade. Então, essa pergunta ela é bem difícil de responder num momento aqui, interrompendo uma live, porque do contrário, eu teria que fazer mais uma aula inteira sobre ela. Mas basicamente, para te responder, melhore o seu posicionamento. Se as pessoas não estão te respeitando como líder, né, como as pessoas não estão aceitando a sua gestão, é porque eles não estão te vendo como gestor. Passe a agir como gestor, e tem um jeito certo de fazer isso,
para que as pessoas comecem a te identificar. E aí, mas, consequentemente, eles vão acabar aceitando a sua gestão e te ajudando no que for preciso. Oi, Dani, boa noite. Ou bom dia. Aqui ainda é bom dia. É porque as lives estavam sendo à noite, agora eu tô toda confusa. Então, vamos lá. Já convidaram os amigos? Já chamou todo mundo? Perguntas, coloquem na caixinha de pergunta que tem aqui embaixo. E eu vou dar prosseguimento a esse assunto, que é super importante. Delegar é fundamental para que a gente consiga ser um bom líder. E delegar é importantíssimo no caso do enfermeiro, porque nós temos atribuições que são inerentes à nossa profissão, que são exclusivas do enfermeiro. Quando a gente assume com muitos compromissos, quando a gente assume atividades demais dentro do nosso serviço, a gente acaba correndo o risco de deixar de fazer, de ter que deixar de fazer aquelas coisas que só nós podemos fazer. Então, saber delegar é, na verdade, identificar o que te compete e o que compete a outra pessoa. Ou o que você pode transferir a responsabilidade para alguém. E delegar, o não delegar pode te trazer problemas dentro do serviço. A sobrecarga de trabalho é um grande problema da falta de conhecimento nas estratégias de delegar, né? A falta de confiança na equipe, a equipe vai saber que você não confia nele, também é um problema que a médio e longo prazo pode ser um problema que vai se tornar um pouco mais grave. E o último problema é que acaba que você não consegue desenvolver as pessoas que estão junto de você ali trabalhando. Eu vou falar sobre essa questão do desenvolvimento usando a arte de delegar, mais pro final um pouquinho, daqui a pouco, aguenta aí. Mas é importante que você saiba que a ferramenta, uma das melhores ferramentas para desenvolver pessoas é delegar. A primeira ferramenta eu considero que é o feedback, a segunda é saber delegar para essa pessoa, é delegar responsabilidade para essa pessoa. Com a equipe de enfermagem não é diferente. A gente vai conseguir desenvolver pessoas transferindo responsabilidades para ela. Só que, atenção, muita atenção nessa hora, porque não é você entregar para a pessoa fazer e virar as costas e sair. Existe um jeito certo de delegar para que o objetivo no final seja alcançado. Não é só falar, vai lá e faz e sair fora, não. A principal função do líder é criar condição para que os colaboradores consigam executar todas as suas atividades com excelência, né? Do jeito que tem que ser feito. Para isso, ele precisa prover de conhecimento, né? Ensinar, treinar essas pessoas, precisa prover de material, requisitar e verificar se está tudo disponível, né? Fornecer o que ele precisa para executar aquelas atividades. E no caso da delegação, no caso de você, ao delegar, se você também não segue esses critérios, você acaba também não tendo resultados. Então, vamos lá. Para você delegar corretamente, existem 3 pontos que são fundamentais e que você precisa ficar atento. O primeiro é você conhecer a sua equipe. Cada pessoa tem um nível de conhecimento e um grau de profundidade de conhecimento que é relativo ao que ela aprendeu e à experiência que ela tem naquele serviço. E se você não conhece a sua equipe, você vai acabar delegando errado, porque você vai delegar responsabilidades demais a quem tem pouca experiência, pouco conhecimento, e também pode correr o risco de delegar tarefas simples demais para quem tem muito conhecimento e muita experiência. Nesse caso, tanto você delegar mais ou quanto você delegar menos, as duas formas estão erradas e as duas formas podem causar problemas no seu serviço. Por isso que é importante você conhecer o grau de maturidade do seu colaborador. O que é o grau de maturidade? É o grau de maturidade como funcionário, tá? É justamente essa questão, essa relação que existe entre o que ele tem de conhecimento teórico e o que ele tem de conhecimento prático. Conhecimento prático conta aí os anos de trabalho, os meses de trabalho, conhecimento teórico, prático e de experiência. Então, essa relação de maturidade, ou melhor, essa relação entre o que ele tem de conhecimento e o que ele tem de experiência é que define a maturidade do colaborador dentro do serviço. Existem pessoas que estão no nível 1. Eles têm muito conhecimento, mas eles têm pouca experiência. E assim sucessivamente. Não quero falar disso hoje. Mas o importante é que você entenda que você precisa conhecer as pessoas que estão trabalhando com e para você. Do contrário, você vai correr o risco de delegar errado, tanto para mais quanto para menos. Porque se alguém
tem muito conhecimento e muita experiência e você delega algo muito simples, primeiro passo, você está ocupando aquela pessoa com algo que poderia ser delegado para outra pessoa sem tanta experiência. E segundo passo, você está desprezando, menosprezando o conhecimento e a experiência daquela pessoa. Está sendo um desperdício. A pessoa sabe disso e ela acaba se sentindo a médio e longo prazo, e talvez curto prazo, ela acaba se sentindo mal. Então, conhecer a equipe é fundamental para que você consiga delegar assertivamente. Saber qual é o nível de maturidade de cada um dos colaboradores vai fazer com que você direcione as tarefas para as pessoas certas, as tarefas certas para as pessoas certas. E assim é o primeiro ponto de atenção para quem é um líder e quer delegar assertivamente. O segundo ponto dessa questão é você ser claro e definir prazos. Por quê? A gente não pode delargar. Delargar é diferente de delegar. Delargar, né, como a gente brinca aí nos cursos de gestão, é justamente você chegar para a pessoa, falar o que você quer que ela faça, virar as costas e sumir. Fazer de conta que aquilo já está resolvido. O líder não delega desse jeito. Isso não é delegar. O líder, ele delega e, ao delegar, ele acompanha. O primeiro passo, ele sabe qual é o nível de maturidade daquele colaborador que está recebendo aquela tarefa. E o segundo passo, ele se certifica de que aquele colaborador, ele sabe o que precisa fazer e até quando ele precisa fazer. Então, quando você vai delegar para alguém, você precisa ser claro no que você precisa que ele faça. Você precisa ser claro no que você quer que ele faça, dando o passo a passo. E quando eu falo que delegar não é delargar, significa que você não pode chegar lá, dizer o que você quer que faça, por mais que você faça o passo a passo, por mais que tenha a descrição do que precisa ser feito, por mais que você diga a importância daquela tarefa e o que você espera que aquilo de resultado daquela ação, não adianta você simplesmente virar as costas e sair e se afastar. Não no primeiro momento. Lembra que eu falei que tem os graus de maturidade do colaborador, certo? Então, existe também a maneira certa de delegar, impõe que você delegue aos poucos para a pessoa e aumente as responsabilidades das pessoas aos poucos. Uma vez que você reconhece o grau de maturidade da pessoa, vai lá, treina, delega e acompanha. Não é treina, delega e esquece. Não é treina, delega ou treina e espera que a pessoa faça sem nem esperar que você delegue. Tá? Então, sempre depende do líder, depende do enfermeiro, está definindo isso, conduzindo isso. Então, nesse segundo ponto, é você ser claro, você definir prazos, você acompanhar aquele colaborador que está executando aquela tarefa, principalmente se você está delegando aquilo pela primeira vez. É importantíssimo para o colaborador saber que ele está sendo acompanhado. E a gente acha que não, pensa às vezes que não, mas estar supervisionando uma tarefa é muito, muito, muito importante para quem está aprendendo a fazer alguma coisa. Não causa pressão, desde que o líder esteja trabalhando de forma correta, a supervisão dele não vai causar uma pressão no colaborador, pelo contrário, vai causar uma segurança, porque você não vai delegar e se afastar. Você vai delegar e vai estar acompanhando de longe. Ele só precisa saber que você está disponível caso ele tenha alguma dúvida no decorrer daquela tarefa. Então, esse segundo ponto é fundamental, inclusive, para que a gente tenha os resultados que a gente espera. Muitos enfermeiros, a gente tem medo de delegar porque sabe que se a gente fizer vai ser mais rápido, mais fácil e vai ser mais certo, né? Não vai ter erro. E aí a gente perde a oportunidade de estar desenvolvendo as pessoas que trabalham com a gente. E aí a gente chega no terceiro ponto. O terceiro ponto é você saber que delegando você está desenvolvendo pessoas. Então, primeiro, você tem que conhecer as pessoas que trabalham com você, conhecer o grau de maturidade dessas pessoas como colaborador, né? Segundo, você tem que saber delegar, sendo claro, definindo prazos e o acompanhamento, para que a pessoa se sinta segura, saiba a importância do que ela está fazendo e o que você espera de resultado daquela tarefa que foi delegada. E o terceiro é que você use o fato de estar delegando como algo para desenvolver pessoas, não para te livrar do trabalho, do serviço, ou para amenizar a sua sobrecarga de trabalho.
tá? Por quê? Lembra que eu falei lá no começo dessa live, para quem chegou agora, eu vou repetir agora, eu falei que a gente precisa conhecer que a gente, um dos grandes problemas de não delegar é sobrecarga de trabalho, e que o enfermeiro, é muito comum que o enfermeiro tenha essa sobrecarga, porque ele assume responsabilidades que não são dele, ou que poderiam ser de outras pessoas, e ele acabou absorvendo ali, mas que ele poderia transferir para outras pessoas, assim que ele, na medida que ele fosse desenvolvendo a equipe dele, correto? Pois é aí que a gente faz a liga com esse ponto em que eu tô aqui. Porque quando a gente usa essa ferramenta de delegar como uma ferramenta de desenvolvimento de pessoas, a gente transforma a nossa equipe. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Se você tem um colaborador, se você tem uma equipe, vamos lá. Se você tem uma equipe que todo mundo é nível 6, todo mundo da sua equipe é nível 6, e aí você tem uma tarefa que ela é, sei lá, uma tarefa nível 8, nível 7, uma tarefa nível 7. Se você pegar um colaborador seu que é nível 6, treinar, mostrar como tem que fazer, mostrar o porquê de fazer, a importância de fazer, o que você espera após ter sido feito, treinar aquela pessoa, delegar a tarefa nível 7 para ela e supervisionar, acompanhar ele executando aquela tarefa, você concorda comigo que no final o seu colaborador que antes era nível 6 agora vai ser nível 7? Da mesma forma, se você pega uma tarefa nível 8 e aí você tem colaboradores que são nível 7, você pega um deles, você treina, você ensina, né? Você treina e acompanha ele a fazer na primeira vez. No final, esse colaborador vai ser nível 8, vai ser no nível da tarefa. Daí você pode pegar cada um e ir elevando o nível de cada um dos seus colaboradores. Ao final, você vai estar com todo mundo nível acima. Depois você volta de novo com tarefas um pouco mais complexas, treinando, acompanhando e supervisionando. E aos poucos você vai elevando o nível de cada uma das pessoas que compõem a sua equipe. Se você tem uma equipe, começou com uma equipe nível 6, ao final você vai estar com a equipe nível 10. Ao final você vai estar com uma equipe que trabalha em alta performance. E é justamente isso que é alta performance. É você conseguir executar todas as suas tarefas da melhor forma possível. E as tarefas em níveis diferentes. Faz sentido para vocês? Tá vendo a importância de você delegar de forma assertiva para que os seus colaboradores cresçam junto com vocês, cresçam dentro do serviço, assumindo responsabilidades de acordo com o seu grau de maturidade profissional, tá bom? Faz sentido para vocês isso que eu tô falando? Eu tô falando loucura aqui. Mas existem algumas observações que eu quero fazer em relação a delegar, além de tudo que eu já falei aqui. A primeira é que você tem que escolher um momento apropriado para fazer isso. Não dá para chegar a qualquer hora e falar, hoje eu vou delegar e pronto. Não, você tem que analisar se aquele colaborador está num bom nível, num bom dia, se ele não está tendo problemas pessoais ou de relacionamento, se ele não está atarefado com todas as atividades que ele já tem e você, ao passar a alguma outra atividade, vai sobrecarregar ainda mais, gerando insatisfação e rejeição. Então, assim, tem que escolher o melhor momento para delegar. Não é chegar lá, hoje é seu dia, vem aqui, não importa como é que você tá, eu quero saber de nada, eu quero que você faça. Não é assim. Tem que delegar de forma correta, porque afinal você está ensinando a pessoa, está treinando a pessoa e dando a ela mais responsabilidade ao passar uma tarefa para ela. Então não pode ser de qualquer jeito, nem qualquer dia. Segundo passo é que você precisa criar um clima de empatia com as pessoas na hora que você estiver delegando. Aquele negócio, a gente já fala, nossa, eu falo isso o tempo inteiro, né? A gente não pode o tempo todo estar achando que a gente é chefe, a gente tem que agir como líder. Então, se a gente está delegando e as pessoas estão sentindo como se você estivesse obrigando eles a executar aquela atividade, aquela tarefa, tá errado. O ideal é que você crie um clima de empatia, quando for transmitir essa tarefa, seja amigável, mostre para aquela pessoa por que você escolheu ele para assumir aquela responsabilidade, porque também tem que ter tido motivos, tá? Tem que ter tido critérios para escolher alguém e não a outra pessoa, para que a pessoa se sinta, inclusive, valorizada ao estar assumindo a responsabilidade e não punida por estar assumindo uma nova responsabilidade. O que acontece na maioria dos serviços é que o enfermeiro tem usado a delegação como uma forma de punição para os colaboradores, e isso é um grande erro.
É um grande erro porque além de você perder uma oportunidade gigantesca de subir, melhorar de nível cada membro da sua equipe, né, de elevar o nível de cada colaborador, você também está criando uma cultura em que assumir responsabilidade, ser proativo no serviço, participativo no serviço, colaborativo é prejudicial para o funcionário. Entende isso? Então, cuidado quando você for delegar. São 3 pontos de observação aqui de tudo que eu falei. Primeiro, escolha um momento propício, né, adequado para delegar, não pode ser qualquer hora, nem de qualquer jeito. Segundo, estabeleça um clima de empatia, mostrando para o funcionário por que foi ele que foi escolhido, por que você está confiando essa tarefa a ele, para que ele entenda a importância do trabalho dele dentro do serviço. E, por fim, aponte as expectativas. Nunca delegue sem falar o que você espera que aconteça. Então, você vai fazer isso, desse jeito, mas no final eu espero que esteja acontecendo isso, ou espero o resultado tal. E aí mostra por que esse resultado é importante. Mostrar quais são as suas expectativas em relação àquela tarefa é mostrar qual a importância daquela tarefa para o time, para o serviço, para ele próprio, para o bem da equipe. Então, esteja sempre alinhado com o seu colaborador e tenha certeza de que ele sabe a importância daquilo, de que ele saiba quais são as expectativas diante daquela tarefa. Mostra para ele o quanto aquilo é importante, alinhando com ele o que você espera receber no final ou como resultado final. Do contrário, se você não alinha isso com ele, qualquer coisa que ele fizer vai estar valendo. De qualquer jeito que ele fizer, vai estar valendo. Você não pode nem falar com ele que ele fez errado, porque você não alinhou com ele as expectativas. Então, saber delegar é uma arte, na verdade, porque ninguém sabe delegar de nascimento, não. A gente tem que aprender, a gente tem que treinar, a gente tem que errar, inclusive, para poder começar a fazer certo. Mas uma vez que você aprende a fazer certo e começa a delegar de forma assertiva dentro dos seus serviços, dentro da sua equipe e até na sua casa, tá? Até junto aos seus familiares, fica tudo mais fácil, porque além de te tirar a sobrecarga de trabalho, também mostra para a pessoa, valoriza a pessoa, mostrando para ela o quanto ela é capaz de assumir novas responsabilidades. Por isso, eu recomendo que você use essa ferramenta poderosa para desenvolver a sua equipe, para tirar um pouco da sobrecarga de trabalho, e aí você vai conseguir focar muito mais no que é realmente atribuição sua, no que é exclusivamente, né, restrito ao enfermeiro, e delegando as outras coisas, as pessoas vão se sentir mais valorizadas e você vai se sentir menos sobrecarregado com tudo que tem que ser feito, tá bom? Eu fico por aqui. Amanhã a gente tem uma live importante da Conexão Segurança do Paciente. A Kátia vai falar sobre erro de medicação, como conduzir, né, para que isso não aconteça novamente, como conduzir da melhor forma um erro para que as coisas aconteçam e não se repitam, que aconteçam e não se repitam. Na quarta-feira eu volto para falar com vocês. Deixa eu só conferir o tema de quarta, como hoje é segunda. Eu ainda não vi qual foi o tema. Deixa eu conferir aqui. Quarta-feira a gente vai falar sobre gestão de conflitos aqui, tá? Então, quarta-feira o tema é gestão de conflitos nas equipes de enfermagem, o que é e como lidar. Na quinta vai ser a Paty com dicas de criatividade para conseguir conseguir emprego na enfermagem, como que a criatividade pode te ajudar a conseguir uma vaga na enfermagem. E na sexta-feira eu venho com outro estudo de caso. Sexta-feira a gente está fazendo estudo de caso com as perguntas que vocês enviam pra gente aqui. Então, na sexta, o estudo de caso acabei de me informar como liderar e não demonstrar insegurança no meu serviço. Fundamental para quem está aí recém-formado ou para quem tem pouca experiência prática mesmo de trabalho. E aí eu espero vocês na quarta para minha live de gestão de conflitos, mas convido vocês para a live amanhã de segurança do paciente com a Kátia. Espero que as dicas façam sentido para você, que vocês utilizem essas dicas. Aproveita que você está online aqui e manda seu feedback sobre essa aula. Eu vou gostar de saber se eu te ajudei ou não. Grande abraço e até a próxima live.